em Jesus antes mesmo de vir um projeto, porque quando é no céu e chega na terra, não traz bagunça nem desacordo, mas traz uma harmonia, porque era tudo para dar errado. Mas quando Deus está no projeto, e o projeto é família, como sempre esteve, o Senhor sempre esteve no projeto família, tudo dá certo. Então eu e você é um projeto de Deus. Sua família é um projeto de Deus. Não é um projeto humano, é um projeto de Deus. É um projeto divino. E lá em Abraão ele disse: seja benditas todas as famílias da terra. Então a nossa família está inclusa nisso. Pode o inimigo tentar derrubar, mas é eterno, é de Deus, né? Ela foi escolhida por ter um coração disponível, fiel a Deus. Ela entendeu que ela sempre foi uma serva de Deus. E essa palavra serva, ela é muito importante, porque o servo, ela faz com graça, ela não é obrigada. O escravo é obrigação. Antigamente não tinha escravo. Quem estuda na escola, escravo era a força. O servo, ele nascia na casa para servir, e isso era algo natural. Ele não recebia nada, mas também ele era bem tratado. Ele cuidava e era cuidado. E ele fazia isso com muita graça. E o servo de Deus é assim. Quando a ordem do céu chega, ele não discute, porque você é servo. Aleluia. Você é servo, né, criança? Então nós não reclamamos, porque nós entendemos que eu estou servindo a um Deus que eu não vejo, mas existe. E é galardoador da nossa fé. Nós não vimos com nossos olhos naturais, mas tudo evidencia que Ele vive. Só de nós estarmos pregando essa palavra aqui neste lugar, nesta noite, é um sinal, uma resposta desse Jesus, desse Deus poderoso, que se revelou através de Jesus para os homens. Imagina, eles viram, mas nós não viram. Mas a Bíblia diz que nós somos mais bem-aventurados porque nós não vimos, mas nós cremos. Então nós cremos porque Isaías profetizou. A Bíblia toda vai falar dele. Por isso que eu comecei de Gênesis. Nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Aleluia. Isaías vem do profeta Isaías 7,14, vai dizer também, né? E da mulher, do ventre de uma virgem nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. O nome dele é Emanuel, é Deus conosco. Então é tudo uma palavra do nosso Deus. Jesus vai revelar quem é o Pai. Apesar do projeto estar na terra, ele era um projeto do céu. E aí eu pensando nessa palavra, meu Deus, eu só preciso só pontuar algo aqui, que o plano divino. Eva, ela foi tomada como modelo, porque ela também é um nome que nós temos que olhar. Porém, ela é algo que nós precisamos separar. A primeira mulher, ela foi a mãe de todos os viventes. Eva era para ter responsabilidade, mas ela foi distraída no propósito. Mas Deus, como é bom, já tinha preparado um plano de salvação, que foi respaldar lá na frente de Maria, de outra mulher. Então, porque Deus vai destituir. Ela foi destituída da autoridade por causa do pecado. Mas o plano de Deus ninguém muda. Deus levanta outro. Lá na frente Maria foi levantada. Mas o que eu quero dizer para você, já de respaldo das mulheres: você é Maria ou você é Eva? Porque a diferença na vida de Adão e na vida de José é pesada, mas foi a mulher. É tanto que Adão falou: a mulher que tu deste. Mas José deu certinho, porque Deus, elas tinham algo comum. Então assim, eu fiquei muito preocupado, meu Deus. Mas aí, crianças, voltando, nós sabemos que a criação foi um propósito de Deus. E Eva quer dizer portadora de vida. Ela tinha que ter gerado vidas. Mas através da desobediência ela trouxe morte. Porque vai chegar um tempo que essa geração dela toda morre do dilúvio. Só ficou Noé e sua família. Porque essa geração aqui, Deus
diz, aniquilou das terras pela desobediência. Porque Deus cansou, porque esse povo pecou tanto. E Deus falou, chamou, achou um. Na hora que Deus virou e falou, vou destruir. Mas a Bíblia diz que e viu Deus Noé, um homem justo. Um homem justo. E a ele veio um projeto de... Aleluia! Entregou ele um projeto na mão, constrói a arca. Imagina aquele homem, um justo, no meio daquela humanidade toda, como fosse os dias de hoje, construindo uma arca e falando que aquele povo, o dilúvio vem, como nós, como igreja, estamos falando, Jesus vem, só que o perigo é porque essa é a última chamada. Meu Deus, essa é a última. Por isso nós estamos aqui nessa noite, temamos esse Deus poderoso, que é amor, mas também é fogo. Aquela geração, como as crianças sabem, ela foi aniquilada pelas águas. E Deus deixou a terra limpa para colocar novamente a criação, um exemplo de cada animalzinho, né, crianças? E ali Deus começou um novo plano que deu origem a Jesus Cristo, mas que vai ter final com a volta dele. Por isso que você tem que estar com os ouvidos bem atentos nessa noite para saber. É a última oportunidade da raça humana. É nossa última oportunidade. Nós não podemos partir dessa terra, né, sem ter um compromisso com o nosso Deus. Eu tenho que assinar meu testamento, ou céu ou inferno, porque eu não vou ter outra. Nunca mais nós teremos outra oportunidade. E a Bíblia vai nos dizer assim, que seus filhos, né, foram malvados, porém não impede o projeto de Deus. Quando eu não entendo o projeto de Deus, uma chamada. Que é o que eu quero dizer? Maria e Eva foram chamados pelo céu para um propósito. Mas houve uma diferença de Maria. Maria aceitou o projeto, mesmo correndo tanto risco. E o nosso Salvador morreu. E ali eu quero dizer para você que Maria, ela teve desafios. Porque ao mesmo tempo que ela gerou um filho, ela gerou um Senhor. Olha o paradigma que Deus colocava para mim. Ela gerou o filho humano. Mas ao mesmo tempo ela gerou o Senhor. Filho de Deus. E olha como mãe. Imagine você como mãe, sabendo que seu filho, pelo que já estava escrito em Isaías, ele foi moído pelas nossas enfermidades, ele foi moído pelas nossas pisaduras, e ele foi moído pelos nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Já estava profetizado que ele ia para o madeiro, e que ele ia ter morte e morte de cruz. E a gente vê a história de Maria, né? Ela sempre acompanhando Jesus, quando ele começa aceita o projeto, vai para Belém, né? Porque Deus mandou já, vai para Belém, porque vem aí o Herodes está querendo matar a criança, e ela vem com José avisado, olha José trabalhando, José avisado, o anjo fala com José, José sai daquela criança, vai para Belém, e ela continua cuidado, né? Nasce em Belém, daqui a pouco Deus tira de novo, vai para outra cidade, porque já não é, Herodes não vive mais. Herodes já não está aqui, vai para esse povo, e ele foi para Nazaré. E ali em Nazaré, depois eles iam no templo, Jesus começou a viver normal. A Bíblia diz que ele era carpinteiro, porque ela era filho de José, que era carpinteiro. E a vida de Maria e José com família prossegue, e Jesus está crescendo, e a família também crescendo. Olha que mistério. Mas ela está cuidando de um filho homem, o filho de Deus homem, e o filho de Deus, aleluia, sabendo a sentença que estava sobre ele, porque ela era mãe também, nasceu dela, porque nossa lar só tem um lugar de guardar, mas quem gera é o homem. E José não fez a acepção de ter aquele filho adotivo, que era o filho de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que eles vão crescer aos 12 anos, né, criança? Aos 12 anos, Jesus estava ensinando no templo. Ele sumiu. Tem um desaparecimento, Jesus sumiu. Imagina Maria procurando Jesus, e quando vai achar, ele estava lá no templo, com 12 anos, ensinando essa palavra, para todos aqueles homens, aqueles mestres. E a Bíblia vai dizer que Maria chega ali.
e fala, estava te procurando onde você estava. E qual a resposta que Jesus fala para ela? Eu estou fazendo a vontade do meu Pai, não me interrompa. Olha a resposta como Deus, não como filho homem. Estou fazendo a vontade do meu, não me interrompa. E Maria começou a acordar, eu tenho certeza que ela começou a acordar, que o projeto já estava sendo realizado ali, que ela já tinha que começar a ver ele com os outros olhos. Aos 33 anos, Jesus começa a sua saga, né? Vai ser batizado. Aí vem o encontro de Maria com Isabel, a rica, né? Você sabe que uma veio ao encontro da outra, uma criança salvou a outra, João Batista é nascido, Jesus apresentado no templo, ele também foi, tudo conforme as normas da terra e da lei. Mas era o Filho de Deus. Por isso que a gente fala, crianças, todos nós podemos servir ao Senhor, porque Jesus, como criança, serviu ao Senhor. A idade não nos impede de servir a Deus. Jesus serviu a Deus em toda a sua vida. Por isso que eu falei que criança tem que ouvir, porque Jesus serviu a Deus, ao seu Pai, aqui na terra, como uma criança normal. Eu creio que se tivesse escola dominical, ele ia para o templo, ele obedeceu o papai, ele obedeceu a mamãe, ele o tempo todo estava fazendo a vontade de... Você que é criança que está fazendo a vontade de Deus? Está obedecendo, gente? Pensa aí se o papai gosta de ouvir sua resposta. Porque o Pai do céu está aqui conosco. Então Jesus foi obediente a Deus, né? E ali a gente vai entender, meus irmãos, que essa saga, quando começa ali aos 33 anos, e João Batista começa a pregar no deserto, nós vamos ver que Maria começa a acompanhar Jesus em momentos difíceis. Quando ele começou a ser rejeitado, como ele começou a ser criticado. Imagina essa mulher vendo toda essa situação como mãe. Porque ela era mãe do Filho de Deus, mas ela era mãe. Ela passou todo o flagelo de ver o sofrimento de Jesus. E também, com certeza, ela viu os milagres. Ela viu o nome dele ser proclamado. De um lado, ela viu o sofrimento, mas ela via o nome do filho dela sendo falado. Porque toda mãe, quando o filho é exaltado, quem é que fica feliz? A mãe, né? Qualquer sucesso que um filho tem, a alegria é da mãe. Em Provérbios fala, viu, crianças? Que a desobediência do filho é tristeza para a mãe. Quem ama a mamãe aqui? Levanta a mão. A desobediência do filho é tristeza para a mamãe. Fala assim, ó, Jesus não quer desobedecer minhas mamães, tá? Então Jesus passou por tudo isso, irmãs, vendo um Deus, mas também vendo um filho.